Vamos falar sobre relatório da FIA, sobre Michael Masi e esses assuntos? Então vem comigo, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, se você não perde nada, vídeos diários aqui sobre a Fórmula 1 e claro, também a transmissão das corridas. Fim de semana tem GP da Arábia Saudita, vamos pra Jeddah de novo, hein? Caprichado, estaremos lá narrando o Qualify e também a corrida pra você aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Sobre esse relatório da FIA eu não havia ainda comentado nada aqui no canal, vou trazer algumas atualizações e já vou emendar também a questão do Masi. Estão buscando uma vaga para ele em algum setor da FIA, então vem comigo. O Michael Masi manteve um perfil muito discreto desde os eventos bem documentados do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, com o ex-diretor de corrida da F1 ainda a reaparecer publicamente nos 3 meses seguintes. O australiano foi removido do seu cargo de diretor de corrida da Fórmula 1, substituído por Neil Switch e também o brasileiro Eduardo Freitas, enquanto a FIA abordou as consequências da polêmica corrida após protestos públicos. Mas tem sido alvo de uma longa e sustentada campanha de ódio nas mídias sociais, com um amigo proeminente dele, o CEO do Motorsport Austrália, Eugene Aroca, revelando recentemente que ele passou por alguns meses tortuosos. Não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, o ódio hoje em dia está instalado na internet, né? Independente do motivo, se uma parcela da população resolve odiar alguém, a internet é uma arma forte para isso, certamente, sendo culpado ou não sendo culpado, isso não interessa, mas certamente ele deve ter sofrido muito com essa questão, assim como o Latifi também sofreu certamente lá naquela fatídica corrida no final do ano passado. O presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulayem, ao mesmo tempo em que anunciava a saída de Masi, confirmou que lhe seria oferecido um novo cargo e atualizou a situação em relação ao seu status de emprego. E falando no fim de semana do GP do Bahrein, Ben Sulayem explicou que as negociações continuam em andamento para encontrar um papel adequado para Masi. Ele disse: "Queríamos tirar a pressão e o estresse dele, porque ele realmente passou por muita coisa. Somos gratos pelos 3 anos que ele investiu conosco e ele colocou o seu tempo no seu trabalho. Mas agora estamos negociando com ele para ficar na FIA. Ele é uma figura importante para nós. Nosso pessoal está negociando outro, eu não diria um emprego, mas outro lugar para ele dentro da FIA." Mas o Ben Sulayem fez questão de enfatizar que para a FIA as questões do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021 foram completamente dissecadas e foram tomadas medidas para aliviar as possibilidades de uma repetição futura. Isso que é importante, né? Usar os erros para melhorar, né? Agora, ele diz, né? Agora queremos seguir em frente e terminar a corrida em Abu Dhabi com a análise. É o início de 2022 do campeonato, com todos os carros novos e toda a emoção. Acho que devemos aproveitar e deixar isso para trás e garantir que tenhamos um bom ano novo. Também sobre isso tem aqui as palavras do Toto Wolff, ele que disse que para ele está tudo encerrado também, hein? Olha só, o chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, está satisfeito com o relatório que a FIA divulgou. Se você por acaso não teve acesso ainda ao relatório, eu vou trazer no final desse vídeo, fique ligado. Para Toto Wolff, o capítulo está encerrado. Ele falou: "Acho acima de tudo que foi dado um passo na direção certa ao tornar o relatório público." Ele disse isso em entrevista ao Motorsport.com. O Wolff está especialmente feliz que a FIA reconheça seus próprios erros. Ele disse: "Qualquer um pode ler o relatório como quiser. Acho que é especialmente importante falar sobre o erro humano." Isso que foi enfatizado também lá no relatório. Isso foi muito importante para encerrar esse capítulo agora. A redação do relatório foi errada com algumas pessoas, mas o Wolff não gosta disso. O chefe da equipe Mercedes está satisfeito com esse passo e confiante com relação ao futuro. Ele disse: "Estou feliz por haver mais transparência. Nas minhas conversas com Mohammed Ben Sulayem, surgiu que ele também quer implementar um sistema menos propenso a erros. A FIA mostrou que aprendeu com seus erros", encerrou Toto Wolff. E a nova temporada já começou, e é nisso que o Wolff quer se concentrar agora, depois de ver que a Mercedes não é competitiva o suficiente. Ele falou: "Nunca pensei em Abu Dhabi por um segundo. Também não faz sentido ficar pensando na última corrida da temporada passada. O corpo está agora no armário de outra pessoa. Está feito", disse o Wolff. É verdade, né? Não tem mais o que fazer. O resultado claramente não vai mais ser revertido, né? Essa possibilidade já era bastante pequena. O resultado não vai ser revertido. Então ficar remoendo isso aí é uma perda de tempo com toda a certeza.
E com relação ao relatório final de Abu Dhabi da FIA, você que já está por dentro, pode encerrar o vídeo por aqui. Você que não teve acesso aos detalhes, então vem comigo, eu sigo este vídeo trazendo esta informação. Então terminou, enfim, essa novela do polêmico desfecho do GP de Abu Dhabi. Inclusive, esse assunto foi o vídeo mais assistido até hoje na história do canal, então eu tenho que trazer sim essa informação, porque certamente o povo quer saber, né? A FIA divulgou no sábado o relatório final, então, o tão aguardado relatório final sobre a investigação do caso. No inquérito, a entidade admitiu erro humano, apesar da boa-fé do agora ex-diretor de provas, Michael Masi, mas apontou a pressão sobre o cargo e a livre interpretação das regras como algumas das causas para a controvérsia. A decisão tomada, ou as decisões pelos comissários e a direção de prova após o safety car acionado pelo Nicolas Latifi, culminaram com a ultrapassagem de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton e a consequente ida do título mundial, que parecia imperdível, do Hamilton para as mãos do Max Verstappen. A entidade aponta 3 fatores para a sucessão de erros no fim da prova: a pressão exercida pelos contatos da RBR e a Mercedes com Masi e o acúmulo de funções do cargo de diretor de provas, o fato do trabalho de identificação e aviso para os carros retardatários ser feito manualmente, o que mudará nesta temporada, e também a possibilidade de interpretações variadas das regras. Todos esses fatores, segundo a FIA, influenciaram intencionalmente ou não a decisão do diretor de provas. No relatório, os eventos da etapa em Yas Marina foram recapitulados. A remoção do carro de Latifi da pista levou mais tempo que o previsto, porque os freios da Williams pegaram fogo. Além disso, uma grande quantidade de mensagens foi trocada entre a RBR e a direção de prova. Esse foi um dos problemas identificados pelo inquérito, que será restringido em 2022. A publicação ainda detalhou uma das conversas mais polêmicas da etapa entre o chefe da RBR e o diretor esportivo, o Christian Horner, e ainda o Jonathan Whitley e o Masi. Nela, Horner questiona por que os retardatários ainda não foram retirados do caminho de Verstappen. O documento acrescenta que a mensagem de que os carros com uma volta a menos não poderiam ultrapassar confundiu as equipes. O relatório detalha também os protestos da Mercedes e defesas sustentadas após a corrida. Todo o processo se estendeu por 4 horas. E os comissários utilizaram o artigo 15.3 do Regulamento Esportivo de 2021 para justificar a autoridade do diretor de prova no controle do carro de segurança, embora reconheçam que o artigo 48.12, que determina que todos os carros retardatários se alinhem na volta do líder antes da saída do safety car, não foi seguido na íntegra. Na penúltima volta, a pista foi liberada e apenas Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, os únicos entre Hamilton e Verstappen, foram autorizados a se realinhar. Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher permaneceram atrás de Verstappen e à frente de Carlos Sainz, terceiro colocado. A situação foi notada pela Mercedes e a direção de prova. A pista foi liberada na volta 58, a última, e Verstappen ultrapassou Hamilton pela vitória. Uma nota de rodapé mencionou o comentário do heptacampeão de que a prova foi manipulada. Segundo a FIA, o Comitê Olímpico Internacional e o Sport Radar não encontraram evidências de fraude nas decisões em Abu Dhabi. Essa questão de fraude vai ficar sempre em tona, né, nos comentários, e jamais será possível saber se houve ou se não houve, né? Isso é impossível. O que a FIA tem que fazer é realmente tentar evitar que aconteça novamente um fato igual ou outro parecido. O inquérito aborda também o acúmulo excessivo de funções exercidas pelo diretor de provas, o que na visão da entidade pode aumentar a pressão sobre o ocupante do cargo. Segundo a FIA, Masi ainda desempenhava os trabalhos de delegado de segurança e diretor de monopostos. Como diretor de provas, o australiano monitorava os carros em pista e a aplicação correta das bandeiras, o progresso dos fiscais e a ordem do secretário de prova para a saída do carro de segurança. Tarefas que, de acordo com a federação, exigem muita concentração e foram perturbadas pelas mensagens da RBR e também da Mercedes. Eu não tenho dúvida em afirmar que a pressão foi muito grande sobre ele, né? Agora, se ele fez de propósito ou não, aí é outra história, mas a pressão certamente existiu. E a FIA ressaltou que decisões tomadas na gestão do carro de segurança levaram em conta reuniões e pedidos anteriores entre as equipes e comissário. Os times expressaram o desejo de que, se possível, as disputas terminassem sempre com bandeira verde, quando fosse seguro.
De acordo com o relatório, os pilotos concordaram com o pedido, mas priorizando a segurança deles. E o relatório é concluído com uma série de recomendações. A criação da sala de controle de prova virtual em um sistema semelhante ao VAR no futebol, a interpelação de conversas entre equipes e a direção de prova, a reavaliação dos procedimentos de realinhamento dos retardatários do safety car e a eleição de um novo time de gerenciamento de corrida. Outro ponto importante é que a partir de 2022 a FIA passará a contar com um software que vai identificar os carros retardatários, tarefa que até 2021 era feita de forma manual pela direção de prova. Com isso, a lista de carros que devem se realinhar no grid será feita automaticamente. Os envolvidos na análise, equipes, pilotos e FIA, concordaram também na necessidade de mais apoio na gestão das provas. Uma das mudanças promovidas para essa temporada da Fórmula 1 foi o retorno do ex-vice-diretor de provas de Charlie Whiting, Herbie Blash, como supervisor de novos diretores da categoria. Nelson Rich, ex-diretor de provas da DTM, Campeonato Alemão do Turismo, e o diretor do Mundial de Endurance, o Eduardo Freitas. Além da nomeação de novos diretores de prova, a FIA formará um conselho responsável pelo suporte legal ao longo do campeonato e na observância do regulamento da categoria. Tá aí, então, nota-se muitas mudanças, pelo menos no papel, né? Esperamos que realmente venham para melhorar, para evitar o erro humano, então, que a FIA admitiu nesse relatório. O esporte não pode ter subjetividade, o esporte tem que ser por A mais B. Temos que saber exatamente o que vai acontecer, não pode haver interpretação, porque daí fica aberto realmente a crítica. Ficou longo o vídeo, mas se você chegou até aqui deve ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui para você, falando hoje sobre o relatório da FIA, a opinião do Toto Wolff, também a questão de que o presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulayem, quer colocar o Masi em outra função. Valeu, abraço, até mais!